Olá, me chamo Rafael Felipe da Silva Gomes e junto aos colegas Bruno Duarte e Elvis Bruno, iremos apresentar nosso trabalho referente ao motor de bancada, fase 1, referente ao projeto prático das disciplinas de Máquinas Térmicas 2, responsável pelo professor Felipe Centeno. Bom, então nosso trabalho foi dividido inicialmente numa breve introdução ao tema. Posteriormente foram estabelecidos o objetivo geral e os objetivos específicos. Depois foi feita uma fundamentação teórica sobre o motor de combustão interna estudado. E aqui no terceiro tópico é onde entra o estudo do motor em si, que é a fração de queima, né? O que acontece na combustão do motor, os parâmetros termodinâmicos envolvidos. E na parte 4 começa o nosso trabalho em si, que foi justamente pegar os códigos MATLAB desenvolvidos pelos autores, localizados no final do livro, e transformá-los para a linguagem Python, compreendendo todos os parâmetros envolvidos na formação dos códigos e como as equações do modelo matemático do motor foram aplicadas nos códigos, né? Então, aqui no tópico 4.1 foi estudado o código em MATLAB referente ao volume do motor, ao volume do cilindro do motor. No tópico 4.2 foi transformado o código referente à velocidade, né, aos parâmetros de velocidade do motor. No 4.3, no Finite Heat Realize, os autores criaram esse código justamente para calcular a pressão resultante do cilindro em relação ao ângulo da manivela. Então, esse código em MATLAB foi transformado em Python, compreendendo o que o código buscou fazer. Aqui no tópico 4.4, Finite Heat Mass Law, os autores buscaram justamente criar um modelo de transferência de calor e de massa para o motor. No 4.5, Four-Stroke Otto, os autores buscaram calcular a eficiência volumétrica e térmica, bem como a fração residual do motor. No tópico 4.6, Fuel, que significa combustível, os autores desenvolveram justamente um objetivo de calcular as propriedades do combustível utilizado pelo motor, bem como as frações molares do combustível puro e das misturas de gases. E no tópico 4.7, Friction, os autores buscaram calcular a pressão efetiva média resultante do atrito geral do motor. Aqui no tópico 5, Worsening Heat Transfer, é justamente o modelo matemático de transferência de calor dentro do cilindro. Então, nesse tópico foram desenvolvidos os coeficientes geral de transferência de calor, coeficiente de convecção no cilindro. Então, nós buscamos transformar o código em MATLAB para Python também, nesse tópico. E posteriormente os parâmetros como volume, variação de pressão, trabalho, perda de calor, perda de massa e eficiência térmica. Por último, realizamos a conclusão do trabalho. Então, primeiramente, foi estabelecido o objetivo geral do nosso trabalho, que é justamente desenvolver uma modelagem matemática do motor Fiat Fireflex 1.4 8 válvulas, com base na abordagem teórica apresentada por Ferguson e Kirkpatrick.
no livro, né? Que está no nosso ambiente virtual. Então, a proposta envolve a implementação de códigos em linguagem como MATLAB e Python, permitindo realizar análises comparativas e validar a equivalência entre as diferentes linguagens. Bom, então a fase inicial do projeto vai priorizar a criação de funções e arquivos independentes, ou seja, componentes que não dependem de outros para operar corretamente. Entre os arquivos modelados nessa seção estão os citados anteriormente, né? O Bird Fraction, o Find Hit Natural, Find Hit Realize, entre outros. Então, os elementos foram originalmente desenvolvidos em MATLAB pelos autores e estão sendo adaptados para a linguagem Python, visando explorar a eficiência e a aplicabilidade das linguagens no estudo do motor. Então, os objetivos específicos eles foram divididos em tópicos, né? Então, primeiramente, no tópico de formulação em equações, buscou-se detalhar as expressões matemáticas que fundamentam as funções e algoritmos aplicados no projeto, explicando os cálculos e os procedimentos envolvidos de forma clara e estruturada. No tópico de gestão de entradas, buscou-se descrever as variáveis de entrada que compõem os modelos, bem como os valores adotados durante as simulações, de maneira a assegurar a reprodução e compreensão dos resultados. Nesse tópico de implementação em Python, buscou-se puramente realizar a conversão da linguagem MATLAB para a linguagem Python, garantindo a precisão, né, e o correto funcionamento da simulação. E por último, a análise das saídas, onde buscou-se justamente apresentar as variáveis resultantes das simulações, acompanhadas de gráficos e dados numéricos que facilitam interpretações e análise dos modelos desenvolvidos. Né? Então, primeiramente foram gerados os códigos e, posteriormente, gerados os gráficos. Né? Então, os colegas vão falar um pouco melhor sobre os códigos, né? O que foi compreendido nessa transferência de linguagem de MATLAB para Python, e explicar como demos seguimento ao trabalho. Olá a todos, eu me chamo Bruno Duarte e vou falar agora um pouco dos códigos que acabamos de transcrever de EES, certo? Para Python. Então, vou falar agora do primeiro código, né? Que é o Burn Fraction, ou em português, fração de queima, certo? Basicamente, o código ele foi feito em Python, utilizando o Visual Studio Code, VS Code, certo? E basicamente importamos duas bibliotecas, uma biblioteca gráfica e outra biblioteca numérica, que é a NumPy e a Matplotlib, que já é suficiente para fazer essa conversão dos códigos EES para Python. Basicamente, o Burn Fraction necessitou dessas equações, certo? E ao compilarmos, obtemos o seguinte resultado, certo? Aqui nós temos dois gráficos, certo? Um referente à fração de queima cumulativa pelo ângulo de manivela e a taxa de queima pelo ângulo do virabranquim em graus. Esses dois gráficos, eles são bastante importantes porque através do primeiro a gente consegue ilustrar como o combustível é queimado ao longo do tempo, certo? Aumentando de forma não linear conforme o ângulo do virabranquim avança. E o segundo é fundamental para a gente entender como isso funciona em radianos, da variação do ângulo de menos 40 a 40, onde a gente vai ter uma taxa de queima máxima nesse ângulo aqui. Prosseguindo para outra conversão de código EES para Python,
Agora nós teremos, traduzindo para português, fica algo como mais ou menos perda de calor e massa finita. Aqui está o código, todo o código transcrito de EES para Python referente à perda de calor e massa finita. Aqui estão as equações, o print de ambos os gráficos e os resultados gerados para a perda de calor e massa finita. Vamos agora compilar o resultado obtido em Python. E ao compilarmos esses valores, conseguimos o seguinte gráfico. Esse gráfico ele mostra como a pressão do cilindro, certo, varia com o ângulo do virabranquim. E ele ajuda a visualizar como essa pressão se comporta ao longo do ciclo do motor, incluindo a fase de compressão, combustão e exaustão do mesmo. Aqui vocês podem observar os dados de liberação de calor de Wilby para perda de calor e massa. Temos o θ de início, que é na posição menos 20, o θ, que está na posição de 40, e as outras variáveis. Em seguida, esse programa é capaz de gerar esse outro gráfico aqui. Esse outro gráfico ele exibe a variação de trabalho como cumulativo realizado pelo motor e a perda de calor ao longo do ciclo do virabranquim. Como vocês podem ver, certo? O trabalho cumulativo ele vai representar a energia total gerada pelo motor durante o ciclo, certo? E essas são algumas interpretações importantes que conseguimos obter a partir da transcrição desse código para Python. Agora vamos falar sobre o código transcrito de ES para Python referente à velocidade, certo? Como vocês podem ver, temos aqui o código da velocidade. Novamente importamos as bibliotecas numéricas e gráficas. E note que para esse código referente à velocidade, temos duas particularidades. A velocidade do pistão ela sempre vai ser calculada com base em duas partes principais. Como vocês podem ver, são essas duas aqui. Ó. A definição term1, que é uma função do ângulo do virabranquim, que envolve o seno do ângulo, e term2, né? Que vai ser uma função de representação e consideração geométrica do motor, especialmente representando o comprimento da biela e o curso do pistão. A fórmula ela completa inclui uma correlação de capturar a variável exata do determinado movimento, certo? E a partir disso, tem outras variáveis, que é o up, né? Que é a velocidade do pistão. Ela vai calcular multiplicando o resultado dessas duas expressões pelo fator de rotação do motor e pelo comprimento do curso que a gente vai converter as rotações por minuto, revolução por minuto, né, para metros por segundo. Então, dado isso, a gente consegue plotar o gráfico com essa função que a gente conseguiu puxar e plotar a velocidade. Quando eu compilar aqui, eu obtenho o seguinte valor referente ao gráfico. Vamos ter a velocidade do pistão por ângulo do virabranquim dado em graus, onde a gente tem a representação no eixo X, o ângulo do virabranquim, em graus de 0 a 180 graus, cobrindo a parte do ciclo de compressão do motor, do ponto morto superior ao ponto mínimo superior, que é o PMS e PMI, né? E a gente tem o eixo Y, né, que é o da velocidade, em metros por segundo, né? Essa curva, note que essa curva ela representa um resultado bem interessante, que ela mostra como a velocidade do pistão ela vai variar durante a sua jornada do PMS, né, ao PMI. Ela é geralmente uma curva com uma forma semelhante à de uma parábola, como vocês podem ver, invertida, onde a velocidade ela vai aumentar até o ponto máximo
e em seguida ela vai diminuir até zero quando o pistão chegar ao PMI ou o ângulo de 180 graus. Pessoal, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, irei mostrar aqui alguns códigos os quais eu fiquei responsável por formular. Basicamente, vou começar falando sobre o volume. Bem, aqui está uma exemplificação do código do volume, o qual, pessoal, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, irei mostrar aqui alguns códigos os quais eu fiquei responsável por formular. Basicamente, vou começar falando sobre o volume. Bem, aqui está uma exemplificação do código do volume, o qual transcrevemos da sua modelagem de EES para Python. Como vocês podem ver, estou usando o Visual Studio Code, né? VS Code. E aqui vocês podem ver o código com as linhas de programação. A gente importou uma biblioteca numérica e uma biblioteca gráfica, que é responsável por essa parte aqui dos gráficos e essa parte numérica. Formulamos todas as equações e, ao compilarmos o programa, conseguimos exibir o seguinte resultado. A gente consegue exibir o resultado do volume aproximado e do volume exato. Basicamente, esse gráfico ele tem um eixo horizontal e vertical, certo? Onde o eixo horizontal ele vai representar o ângulo do virabranquinho em graus, variando, como vocês podem ver, de menos 180 graus a 180 graus. Esses valores eles vão corresponder ao movimento completo do virabranquinho, indo do ponto morto superior ao ponto morto inferior e retornando. Já no eixo Y, a gente tem a representação do volume dimensional do cilindro, que varia de 0 até a razão de compressão, dada por R, né? Esse eixo ele vai ser mostrado como o volume do cilindro que muda com o movimento do virabranquinho. Agora, nós vamos mostrar o seguinte código, Finite Heat Release, que basicamente, traduzindo para português, fica liberação de calor finito. Basicamente, esse código ele realiza uma simulação de um ciclo de calor, certo? Onde a gente vai ter dois motores alternativos. Para isso, a gente vai necessita-se que a gente consiga integrar as equações. Para isso, a gente colocou a seguinte patch de variáveis. A gente atribuiu, a gente importou a biblioteca Integrate para a realização das integrais, NumPy para cálculos numéricos matemáticos e Matplot para os gráficos que serão plotados através das informações e equações inseridas. Certo? Então, sem mais delongas, vamos plotar o gráfico. Vamos rodar o programa. E ao rodar o programa, a gente consegue obter os seguintes dados, tanto para o motor 1 como para o motor 2, como pode ser visualizado aqui. E me gera esse seguinte gráfico. Esse gráfico representa a pressão pelo ângulo do virabranquinho, certo? Onde o eixo X representa o ângulo do virabranquinho em graus e o eixo Y representa a pressão. Essas curvas, elas representam a variação de pressão do motor 1, linhas contínua, e motor 2, a linha tracejada. O gráfico ele vai ilustrar, né, como a pressão ela varia durante a fase de compressão, onde vai haver uma liberação de calor e expansão do ciclo, e por sua vez vai descartar os pontos de máxima pressão. Ao fechar aqui, a gente abre outro gráfico, que é o gráfico do trabalho pelo ângulo do virabranquinho, como vocês podem ver aqui, trabalho por θ. Esse gráfico ele vai mostrar como o trabalho, digamos assim, a energia gerado, ele varia com o movimento do virabranquinho. Ele é importante para a gente conseguir entender a eficiência do ciclo, certo? E, por sua vez, identificar as fases em que o trabalho é positivo, onde vai haver uma expansão, ou uma compressão.
Então, basicamente, esse código nos dá essa informação. Apresentados os seguintes códigos: finite hit mass loss, finite hit release, fração de queima e velocidade e volume. Agora eu vou passar a palavra para Elvis para ele dar continuidade na apresentação do restante dos códigos. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Elvis Bruno Machado de Almeida. Eu vou dar continuidade aqui ao trabalho de máquinas térmicas, a fase 1. Eu vou falar sobre os códigos dos quais eu fiquei responsável, do qual a gente fala aqui dos motores, dos códigos independentes, né? Tirados do motor do livro, que foi indicado pelo professor. E a minha função foi passar esses códigos que estão em MATLAB para uma resolução em MATLAB para uma resolução em Python, né? Então eu fiz os códigos aqui e o primeiro código que eu vou falar é esse Wash Transference. É o primeiro código que eu fiz a transferência, está aqui ele, né? Dado passo 1, passo 2, né? Eu fiz toda a transferência dele para código Python. Eu vou rodar ele aqui, vou dar o play, né? Ver que ele funciona, ele executou. E aqui vai ter um estado inicial, aqui vai ter uma inicialização e funções de taxa de variação com soluções e saídas dependendo do resultado, né? Se for tal valor é tal valor, ele vai aplicar uma versão, se for é outra. É um código computacional, né? Ele ele usa o método de UYEB, né, para modelar a liberação de calor e o modelo de Yoshi para wash, né, para estimar a transferência de calor, né? O código ele calcula e simula parâmetros importantes em motores de combustão interna alternativos. Os parâmetros mais importantes são pressão no cilindro, o trabalho líquido, a perda de massa e eficiência térmica. As entradas dele são o ângulo de início de liberação de calor, né? Ele está aqui no início. A razão dos calores específicos, a taxa de compressão do motor, o volume adimensional e as saídas serão a pressão máxima do cilindro e o trabalho líquido, a perda de calor acumulada, eficiência térmica e a perda de massa. E as saídas elas estão aqui no final, né? Aqui. A pressão máxima foi 34,19 kPa e o ângulo de pressão máxima, o trabalho líquido produzido e a perda de calor, eficiência térmica, tudo aqui no sistema SI, né? E aqui tem um gráfico com a pressão versus o ângulo da manivela. A manivela ela vai variar a pressão de até 300 graus, né? Ele vai girar 360 graus e até 360 graus ele vai ter um ápice quando a manivela atingir a base neutra. Vamos aqui para o próximo. O próximo ele é para calcular o atrito, né? Esse código ele calcula a pressão média efetiva por atrito, o Fmap, né? Em um motor de combustão interna. E a descrição do código ele vai definir os parâmetros do motor, velocidade, dimensões dos componentes e também define os coeficientes de atrito, né? Que são os Fmaps aqui. Que vai ter aqui a equação, né? Do Fcam, FVH, FVMS e ele vai ter umas entradas de velocidade do motor, dimensões do cilindro, números de cilindros e pressão do sistema. E as saídas vão ser o VibraKin, né? As saídas são os valores, na verdade, são os valores os valores da pressão média efetiva, né? O Fmap em kPa
E aqui vai ter os auxiliares, né, as equações divididos. Aqui os setores no final print com os resultados. Aqui estão os resultados, né? Aqui está o F do Vibraquim, que é 19, tudo em quilopascal. Os auxiliares, bombeamento e o F total, ele está aqui na soma total, né? O F total, ele está, que é o F do crank, né? F do pistão, o F da válvula, o F do auxiliar, o F da bomba, tá? Vamos para o próximo código. O próximo código é o código de fricção. Esse código de fricção, ele é um programa que calcula a pressão média efetiva por atrito. E ele vai trabalhar... Ah, tá. Tudo mesmo. Eu fiz dois códigos. Eu fiz o primeiro código com o print e o segundo código com o gráfico. Esse aqui é os gráficos da pressão média efetiva em cada situação, do virabrequim, do pistão, do trem de válvulas, dos auxiliares de bombeamento. Foi por isso que deu uma cuidada aqui. Agora vamos para o próximo, que é o do fuel, né? O do fuel é o combustível. Aqui eu fiz, né, os parâmetros de entrada, que são os identificadores de combustíveis. Você tem as propriedades dos combustíveis, o da gasolina e o do metano. Fiz para dois combustíveis, gasolina e metano. E eles vão me dar uma saída do alfa, do beta, do gama e do delta, das entalpias específicas, do calor específico e da massa molar, tanto da gasolina quanto do metano. E aqui estão os resultados separados, né? Resultado do metano, resultado da gasolina. E aqui está o gráfico do pressão temperatura, do temperatura e entropia do metano e o temperatura e entropia da gasolina, que você consegue perceber que a entropia da gasolina ela é muito maior. Ela tem uma entropia muito maior e a do metano, para atingir certas temperaturas, com entropia um pouco, né, o estado de... Aqui vamos para o Full Stroke Otto, né, que é o motor 4 tempos, né? E ele vai dar uma função, vai definir as entradas, né, que são a temperatura de entrada, a pressão de exaustão, o calor, e ele vai me dar uma saída de estados, né, de pressão 1, temperatura, eficiência térmica, temperatura de exaustão e fração residual, né? E aqui ele vai me dar também um gráfico, que eu fiz o comandos de plot. Eu separei, primeiro eu fiz à mão tudo, né? E depois eu fui fazendo como se fosse um pequeno roteiro mesmo. Primeiro as entradas, depois o if, né? O loop, para até onde ele pode ir, até parar, os parâmetros do ciclo e os prints de saída, né? Eu pedi aqui as equações, os parâmetros do ciclo, as equações, que é o eta, o IMAP, o PMAP e o ETANET, né? Que são que é pressão, temperatura, eficiência. Aqui os resultados e o gráfico, pressão e pressão por estágios do motor. Você percebe que ele atinge uma pressão máxima acima de 4.000 kPa no estágio de combustão dos 4 estágios. Eu encerro a minha parte aqui, encerro o vídeo como um todo. Obrigado, professor, e até a próxima.